Boa noite, amigos. Estamos nos conectando um pouquinho antes aí do horário. Na noite de hoje, nossa palestra será às 20h30, né? Daqui a pouco, dando aí para que todos se conectem. Estamos um pouquinho mais tarde, devido a alguns compromissos, mas não deixamos de fazer a nossa tarefa dessa noite. Vamos aguardar um pouquinho o nosso horário, onde nós estaremos realizando a nossa fala mais uma vez aí pelas páginas da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Hoje um pouquinho mais tarde, mas nossas reflexões sobre suicídios, né, que nós vamos falar hoje, um tema que esse mês de setembro, né, está sendo aí tão divulgado em todo o mundo, né, com a campanha de Setembro Amarelo. A gente traz para reflexão, imaginamos que vocês já devem ter ouvido aí outras pessoas, outros palestrantes tratando desse tema. A gente vai fazer aí as nossas reflexões aí, trazendo algum conhecimento também para que todos nós possamos entender de outras maneiras os tipos de suicídios, né? Que a doutrina espírita nos proporciona o esclarecimento para que a gente entenda que suicídio não é apenas quando a pessoa pula de um viaduto, de uma ponte, dá um tiro, toma um veneno, né? Faz algo desse tipo, né? Mas existem outros que nós estaremos aí refletindo conforme o Espiritismo vem nos proporcionando de conhecimento, né? Nosso horário já está quase dando, falta 1 minuto. A gente lembra todos, nós lembramos a todos que, como toda atividade espírita, inicia-se com a mensagem de um benfeitor, uma mensagem reflexiva, para que nós possamos nos sintonizar com os espíritos amigos, e na sequência uma prece numa forma de recolhimento, para que possamos aí nos envolver nas energias amorosas que estão espalhadas por este planeta, pelo mundo todo, não apenas por Jesus, por Deus, mas por tudo que é bom, que é belo, que existe na nossa vida, e muitas vezes nós não conseguimos aí nos conectar. Nosso horário já deu, 20h30. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar conectado novamente com vocês pela página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Gratidão à diretoria da Casa Espírita, gratidão ao nosso querido Vinícius Belo, que no dia de hoje completa mais um ano de gratidão nesta encarnação, e cai exatamente neste dia em que estaremos aí trazendo algumas reflexões sobre suicídio. Que Deus possa abençoá-lo a todos nós com o seu amor e seu carinho. Os companheiros de outras casas espíritas, aqueles que não estão vinculados às casas espíritas, mas têm assistido e nos acompanhado nas redes sociais, né? Sejam todos bem-vindos. É uma alegria recebê-los mais uma vez e estarmos aqui reunidos pelas redes sociais e a tecnologia que nos proporciona esse contato, mesmo que não podemos estar juntos. Então, na mensagem inicial de hoje, nós vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, da benfeitora Joana de Ângeles, que são mensagens curtas, que servem para o dia a dia. E caiu a lição 165 do livro Vida Feliz, da benfeitora Joana de Ângeles. E ela diz: irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta, às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas, e viverás sob o teu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Então aí, né, nós somos aí uma pilha viva, né, um dínamo, né, que nós trazemos dentro de nós. Nós vibramos paz, vibramos amor, ou estamos vibrando em outras sintonias negativas que não são sintonias boas, né?
Como ela diz, irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Então, os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, e principalmente os nossos sentimentos, estão aí influenciando diretamente a nossa saúde física, mental e emocional. Então, é importante que nós enchemos a nossa mente com boas energias e bons pensamentos, mesmo diante de provas e expiações. Depois dessa mensagem, vamos fechar os nossos olhos, agradecidos a Deus pela oportunidade da vida, nos colocando aos teus pés, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, o quanto ainda somos imperfeitos, o quanto ainda temos dificuldades de identificar na mensagem que Jesus nos trouxe as suas leis, Pai eterno, o quanto ainda temos dificuldades de praticar e assimilar os ensinos que o Espiritismo tem nos proporcionado. Ajuda-nos, Senhor, a encher a nossa alma de bons pensamentos, sentimentos, palavras e ações, construindo assim um ser melhor, onde o Senhor nos colocou. Liberta-nos, Senhor, da mágoa, do rancor, dos ressentimentos. Liberta-nos, Senhor, do ódio. Liberta-nos do desânimo, da tristeza, da reclamação, da insatisfação, fortalecendo os nossos propósitos no bem, aumentando a nossa fé, a nossa coragem, a nossa perseverança, aumentando a nossa confiança em Ti, Deus, e em Jesus, nosso irmão maior. Envolva-nos nesta noite, envolvendo cada um dos companheiros que estão nos seus lares, no ambiente de trabalho, nos acompanhando. Que possam receber, Senhor, as bênçãos amorosas dos benfeitores da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que mais uma vez nesta noite espalha a paz e o amor aos corações que buscam a Ti, Mestre Jesus, e a Deus nosso Pai. Esteja conosco sempre, Jesus, que assim seja. Como passamos a falar, meus irmãos, aqueles que desejarem, pode pegar uma garrafa ou várias garrafas d'água, jarra d'água ou copo d'água, deixar do lado que no final, na nossa prece, nós estaremos encerrando, pedindo para que os espíritos amigos fluidifiquem as águas que serão colocadas, colocando as energias necessárias para o nosso corpo físico e espiritual, aí, conforme a nossa necessidade. Boa noite a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É com alegria que recebemos a todos na página da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá para mais uma noite de reflexão. Envolva todos os companheiros aí que estão se conectando, que estão se manifestando com boa noite, que Deus possa consolar os corações daqueles que estão fora do corpo físico e aqueles que estão aí tendo a oportunidade de continuar encarnados, trabalhando na sua intimidade, tudo aquilo que somos convidados. Então, conforme o tema de hoje, suicídios, nós iniciamos a nossa fala dizendo que quando os 2 primeiros parágrafos desse texto terminarem de ser lidos, uma pessoa terá morrido por suicídio. A cada 40 segundos, alguém no mundo interrompe a própria vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o número de óbitos autoprovocados é significativamente maior que aqueles causados por homicídio. Mais ou menos, na época dessa pesquisa, 800 mil por ano contra 470 mil homicídios, né? Na década de 1960, para que nós entendamos aí, fundou-se a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, maior organização não governamental de atuação na área da prevenção do suicídio. Desde então, dessa década de 1960, foi criado o Setembro Amarelo, data mundial de conscientização sobre o problema, e campanhas passaram a falar mais abertamente sobre o tabu. A forma de abordagem sobre o suicídio ainda é preconceituosa. As pessoas não querem aceitar que a doença mental existe, né? Mas é preciso deixar claro que suicídio é uma emergência médica. Quase 100% das pessoas que tentaram ou se suicidaram têm um quadro psiquiátrico e são doenças mentais tratáveis. E é o preconceito que estrangula a prevenção, né? Tratáveis, né? Vamos dizer sobre os tratáveis. Uma revisão de casos conduzidos pela OMS, Organização Mundial da Saúde, com dados de 15.629 suicídios, ilustra bem essa situação.
35% das vítimas tinham transtorno de humor, 22% eram dependentes químicas, 10% tinha esquizofrenia, 11% tinha transtorno de personalidade e 6% transtorno de ansiedade e 1% transtorno mental orgânico, disfunção cerebral permanente ou temporária, que tem múltiplas causas não psiquiátricas, incluindo contusões, coágulos e lesões. E 3% transtorno de ajustamento, depressão, ansiedade, deflagradas por mudanças ou traumas, e 0,3% outros distúrbios psicóticos, e 5% outros diagnósticos psiquiátricos. Os 3,1% restantes não significam ausência de doença mental, mas a falta de um diagnóstico adequado. A gente passa esses dados exatamente para entender a enormidade dessa situação do suicídio, né? Que muitas pessoas têm deixado este mundo por meio deste caminho, desistindo da vida. Conforme nos diz, né, a forma de abordagem ainda é preconceituosa, que as pessoas não querem aceitar que no suicídio existe uma doença mental, né? Lá no Livro dos Espíritos, falando agora sobre o tema, trazendo para o Espiritismo, depois de passar esses dados, na questão 376, Kardec pergunta aos espíritos: por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Os espíritos respondem: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. Então, a falta do entendimento de que a vida continua, para muitas pessoas ainda acredita que morrer vai encerrar os seus problemas, as suas dificuldades, vai encerrar a sua dor, o sofrimento que está passando. Nós sabemos que vivemos no mundo de provas e expiações. Nós, os espíritos que vivemos neste mundo, ainda somos imperfeitos. Ainda estamos na imperfeição. Ainda estamos atrasados moral e espiritualmente, por mais que muitos de nós tenhamos uma intelectualidade invejável, que muitas pessoas admiram pela inteligência, pelo desenvolvimento de pensamentos, pela criatividade desenvolvida. Mas quando os problemas batem à nossa porta, uma grande maioria de nós enlouquecemos. Porque não suportamos a dor do problema, a carga pesada desses problemas, e entendendo que não temos força para lidar com isso, por não buscarmos soluções ou não esperar ou aprender a lidar e a viver com aquele problema que muitas vezes vai nos acompanhar ao longo da vida, entendendo que a nossa felicidade se foi por ralo abaixo e nós não vamos conseguir ser felizes conforme o mundo vende, a gente faz a opção de encerrar a nossa vida, porque nos comprometemos muitas vezes moralmente, materialmente, intelectualmente, ou nos comprometemos com pessoas e não suportamos a dor da exposição ou da imagem que podemos projetar de uma inferioridade, de uma dependência que nós temos, seja mental, emocional, fisiológica, física, não importa ela qual seja, que parece que diminui a nossa existência. E nós entendemos que isso, eu não mereço isso, eu não quero viver isso, eu não vou suportar, né? Então Kardec pergunta por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio. O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade que se vê de manifestar-se livremente, donde a procura da morte é um meio de quebrar esses grilhões dos sofrimentos. Muitas pessoas estão aí passando pelo momento da manifestação da mediunidade, que começa a ouvir espírito, perceber espírito, começa a ter uma sensibilidade maior, com emoções, entra no ambiente, começa a perceber e faz essa conexão com o plano espiritual. E busca ajuda em algumas religiões
que pela falta de conhecimento que o Espiritismo nos proporciona, acaba dando diagnósticos de loucura, de perturbação, e aí procura um psicólogo, um psiquiatra, e as manifestações continuam, e a pessoa tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, porque não vai resolver, muitas vezes, com um psicólogo, com um psiquiatra. Mediunidade se resolve na prática da caridade, se educa e desenvolve no conhecimento que a única doutrina, a única religião que estudou a mediunidade é o Espiritismo. Por isso, segundo o livro da codificação kardeciana da doutrina espírita, é o livro dos médiuns, que vem nos tratar o entendimento de uma forma técnica, científica, provada no século XIX, há 163 anos atrás, que ela é algo que a mediunidade é inerente à nossa vontade. Qualquer pessoa pode tê-la, em qualquer fase da vida pode manifestar, né? E muitas vezes é confundida a mediunidade com loucura, com perturbação, e a pessoa, por não conseguir tratar isso, ela acaba muitas vezes desistindo, porque acaba sendo assediada por espíritos obsessores, né? Perturbada por espíritos obsessores, desiste da vida, desiste das relações, do ambiente de trabalho. Na questão 943, nós temos aí o título de Desgosto da Vida, Suicídio, onde Kardec pergunta para os espíritos na questão 943. De onde nasce o desgosto da vida? Que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Por quê? Porque tem muita pessoa que ela tem desgosto da vida, ela perde o gosto de viver. Porque o casamento não deu certo, porque o marido traiu, a esposa traiu, porque não encontrou felicidade tendo filhos, não encontrou felicidade na profissão que estudou na universidade ou que desenvolveu ao longo da vida. Traz um desgosto pela forma que o pai é, que a mãe é, que o pai tornou-se, as coisas que estão na nossa vida. Então Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida? Que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos, que muitas pessoas suicidam por conta desse desgosto da vida. E os espíritos respondem: efeito da ociosidade. Meu Deus do céu. Efeito da ociosidade seria: as pessoas que estão com desgosto da vida é porque não têm o que fazer, ou porque não estão arrumando o que fazer. Tem efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade, né? Porque a saciedade é aquela: eu vou almoçar, coloco lá no meu prato de comida a comida suficiente para saciar a minha fome. Mas aquela pessoa que não tem controle, não tem equilíbrio, ela não se contenta, ela não está saciada, ela quer mais um prato, mais outro prato, mais outro prato. Isso é com doce, isso é com bebida, com refrigerante, com álcool e com tantas outras coisas, né? Então por isso que ele diz que o desgosto da vida sem motivos plausíveis é efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho tende a ser árido e a vida se escoa mais rapidamente, né? O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fio da felicidade mais sólida e mais durável que espera. Então seria: o trabalho ele é algo que ocupa a nossa mente. Se eu já aposentei, eu sou convidado a continuar desenvolvendo um trabalho onde minha mente vai estar trabalhando, ou minhas mãos irão estar trabalhando, porque a gente precisa de atividade. Então o trabalho ele dignifica a vida nessa proposta. A ociosidade, o desgosto, né? O desgosto pela vida, pelas coisas, por continuar encarnado, conforme o Espírito responde na questão 943, é efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Na questão 944, Kardec continua perguntando: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Seria: tem a pessoa, o homem ou a mulher, o espírito, a desfazer da sua vida? Seria a se matar? Nós temos esse direito dado por Deus? Não, não temos esse direito. Ele responde: só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Porque o bem maior que Deus nos deu é a vida. E quando eu suicido,
eu estou indo contra o bem maior que ele me deu, que é viver. E a questão 944A. Não é sempre voluntário o suicídio? Seria, não parte de uma vontade nossa? De um desejo nosso? E eles respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. E na questão 945, que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalharam. A existência não lhes teria sido tão pesada. Seria quando nós ocupamos nossa mente com algo útil e produtivo, seja para ajudar o próximo, seja para o nosso ganho próprio, nós estamos ocupando a mente com algo muito bom, né? E na questão 946, pergunta Kardec, é do suicídio cujo fim é fugir? É do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções desse mundo. Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações, felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Então muitos de nós reencarnamos em situações expiatórias, num corpo doente ou num corpo mentalmente limitado. Ou renascemos numa condição social miserável, pobre, e nós não aceitamos essa condição. E queremos encerrar a vida porque eu não suporto viver nessas condições, né? Que seria exatamente fugir, né? Que aí nós acabamos cometendo suicídio por conta das misérias e as decepções que nós tivemos no mundo. Quantas pessoas são traídas? E aqui não falamos apenas do adultério. Falamos de traições de amigos, né? Que onde fomos traídos na nossa confiança, na responsabilidade, pessoas nos enganaram, nos caluniaram por trás. Aí a gente acolhe a tristeza, o rancor, o ressentimento e perdemos a vontade de viver. E isso se torna o quê? Um desgosto, né? E na mensagem inicial, na lição 165 do Espírito da benfeitora Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles vem nos convidar: irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Então seria quando nós ficamos tristes, desanimados, desestimulados, né, desgostosos com a vida, conosco ou com qualquer pessoa, nós estamos produzindo energia muito negativa. Porque o nosso corpo vai refletir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? E lá no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele vem nos trazer algumas reflexões para que a gente pense, né? Aqui, sai o espírito do sofrimento e cai na tortura, né? Sai do ruim e cai no pior. Muitas almas que têm um conhecimento do Espiritismo ou não, que têm um conhecimento do Evangelho de Jesus ou não, eles acreditam que a morte vai resolver todos os seus problemas. Na verdade, como Martins Peralva fala, sai de um sofrimento e cai numa tortura. Porque para aqueles de nós que estamos estudando o Espiritismo, nós sabemos que do outro lado a vida continua. E nós continuamos exatamente como somos aqui. Então, quando nós morremos, nós vamos continuar a ser aquilo que nós estamos sendo. Não vamos nos transformar em anjos, em demônios, em nada disso. Vamos continuar exatamente com os mesmos conflitos, medos e inseguranças. Se não estamos trabalhando isso, nós vamos carregar isso do outro lado do jeito que não trabalhamos enquanto encarnados. Agora você imagina uma pessoa que está perturbada, enlouquecida, desequilibrada, está com depressão, está precisando de ajuda psicológica, emocional, de um profissional psicólogo, da família, de um psiquiatra, e desencarna pelo suicídio. Como que ela chega do outro lado? Primeiro que ela desistiu do bem maior que Deus nos deu, que é a vida neste mundo. Tentou destruir o corpo achando que ia destruir o espírito, que é o bem maior que Deus nos deu, a vida. Indo contra as leis divinas. Já trazia problemas, dúvidas, questionamentos. E desencarna perturbada,
desequilibrada, como é que vai se encontrar do outro lado? Numa tortura, sofrendo mais ainda do que estava sofrendo enquanto encarnado. É lógico que quem está passando por depressão, ansiedade, quem está com conflitos, com medos, nós que já sentimos um pouco disso ou já passamos por isso, a gente sabe que quando estamos diante de um problema, e quando os problemas são materiais, a gente busca uma solução mais ou menos fácil, a ajuda de alguém. Agora, quando são problemas internos, são muito difíceis para a gente lidar. Nós encontramos uma barreira muito grande dentro de nós, que é o desgosto, a falta de fé, conforme diz o Espírito, né? A falta de fé, né? A falta da saciedade, a ociosidade, que nos causa maior dificuldade para lidar com os problemas e buscar as soluções. Martins Peralva diz que, de modo geral, entretanto, prevalece sempre o item, há uma vez que a deliberação própria ou resultante da insinuação de terceiros encarnados, né? Ele chega a dizer aqui, ou desencarnado será em última análise do indivíduo, ressaltados é bem de ver, casos em que a coação tão ostensiva é compulsória que a infeliz criatura se sente dominada, né? Muitas vezes estamos sofrendo perseguição de pessoas encarnadas ou de espíritos desencarnados. E a gente não consegue se libertar disso porque se sente fraco. Pela falta de fé, a falta de coragem, a falta de esperança, de confiança, de otimismo. E se entrega a isso. E aí o desgosto toma conta e a gente realmente passa a viver uma vida realmente com muita infelicidade. E muitos acabam a construir na sua mente que não vale a pena viver, que tem que desistir da vida, que a vida para ela acabou ali, que não tem mais sentido. O que seríamos da nossa vida sem as provas e expiações, sem os problemas e as dificuldades? Onde somos testados, onde somos experimentados, onde estamos aí sendo convidados a mudar o nosso quadro mental. Por que existem pessoas no mundo que, passando por provas, expiações, problemas, dificuldades, conseguem superá-los? Problemas de miséria, problemas financeiros, problemas de ordem mental, de ordem emocional. Quando você encontra a pessoa, ela é outra. Uma alegria exuberante dentro dela, uma felicidade. Por que umas pessoas conseguem superar e outras não? Já foi respondida: a falta de fé, a falta de confiança, né? Acreditamos mesmo que a maioria das deserções do mundo se dê por influência e sugestão de espíritos vingativos. Já nos disse uma vez o nosso Divaldo Pereira Franco, que é o maior palestrante, o maior divulgador do espiritismo do mundo e do Evangelho de Jesus, que todo suicídio tem influenciação dos espíritos. Ele diz que todo suicídio tem uma obsessão. Por quê? Porque a partir do momento que eu mudo os meus pensamentos, os meus sentimentos, pensando negativamente, eu me desconecto com Deus. Eu perco a conexão com Deus. Eu perco a conexão com o amor, com a paz. E eu vou sintonizar com espíritos menos felizes. Quando eu estou com muita reclamação, perturbação, que eu estou insatisfeito, que eu sou muito negativo, eu sou muito pessimista. Para eu fazer o caminho de volta, eu tenho que mudar os meus pensamentos, meus sentimentos. Fazer aquilo que Jesus ensinou, que é vigiar e orar. Vigiar meus pensamentos e sentimentos e orar quando eu percebo que eles não estão de acordo com a proposta que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo nos proporciona. Aí a gente ora e sintoniza com os espíritos amigos. Quando eu derrapo na negatividade, no pessimismo, no desânimo, na ociosidade, na preguiça, na reclamação, na insatisfação, no crime, na violência, em todos os tipos de sentimentos que são contrários ao bem, eu estou sintonizando com espíritos perturbados do outro lado. E se eu trago em meu coração, em minha intimidade, processos de outras vidas, de depressão ou de suicídio, eu poderei, por ter esses registros de outras vidas, seguir este caminho aí do suicídio pela falta de fé e de confiança. Por isso que Martins Peralva diz que acreditamos mesmo que a maioria das deserções do mundo, dos suicidas, se dê por influência e sugestão de espíritos vingativos, embora caiba a responsabilidade maior a quem lhe atende às insinuações, uma vez que tem a criatura o seu próprio livre-arbítrio. Por pior que esteja a minha vida, por mais perturbado que eu esteja,
porque eu não sou perturbado, eu estou perturbado, eu não sou problema, eu estou com um problema, esse problema não é a minha vida, eu tenho como sair dele, eu tenho como sair da perturbação. Aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Espírito Lacordaire, ele tem a mensagem bem e mal sofrer. E ele chega a dizer, né, bem-aventurados os aflitos, o reino de Deus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem os que se encontram na terra. Ele diz, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas conduzi-los-ão ao reino de Deus. Então eu tenho que passar pelas provas e expiações, suportando, trabalhando na minha intimidade, os pensamentos e os sentimentos, porque se eu sigo Jesus e digo que sou cristão, Jesus disse lá, quando Lázaro foi ressuscitado, conforme os registros do Evangelho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que crê em mim viverá, e todo aquele que vive e acredita em mim vai viver. Se a gente acredita nisso, por que a gente desiste de viver? Ele diz, o Espírito Lacordaire, no capítulo 5 do Evangelho, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Seria, quando eu estou desanimado, eu saio da sintonia com meu anjo guardião, com os espíritos amigos. E esse desânimo é uma falta. E o desânimo, ele só está dentro de mim porque me falta coragem. E se me falta coragem, eu preciso criar coragem diante da vida para superar essas dificuldades. Aí nós podemos dizer que todos nós vamos ter uma depressão ao longo da encarnação. Muitos espíritos missionários tiveram depressão e superaram essas depressões, continuaram vivendo, trabalhando, como Divaldo Franco, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Tem um livro chamado As Cartas de Madre Teresa de Calcutá, onde ela escrevia que ela fazia aquela situação que você tem que fazer na Igreja Católica, que é comungar, que é você abrir, falar para o padre toda semana, todo mês, como é que foi sua semana, seu dia, né? Fazer aquele ritual. Como ela não tinha com quem fazer isso, ela escreveu várias cartas, né? Para o bispo, para o arcebispo, né? Que a ouvia e respondia para ela. E ela diz que ela carregou durante a vida toda muita depressão. Mas ela nunca desistiu de viver, nunca desistiu de ajudar, nunca desistiu de praticar a caridade. Porque os problemas que ela trazia na intimidade eram delas e ela conseguiu resolvê-los e lidar com eles. Porque é uma alma muito evoluída também, né? Que tinha uma conexão de fé com Deus na prática da caridade que nós ainda não temos, mas vamos chegar lá. Ele diz ainda, Martins Peralva, na espiritualidade após a morte, a consciência culpada sofrerá por longo tempo os efeitos de sua conduta. Querendo dizer que o suicida, quando ele desencarna, vamos dizer que a programação reencarnatória é para eu viver neste mundo durante 80 anos. Então eu vou receber uma quantidade de fluido vital, como se fosse essa garrafa d'água, para eu viver 80 anos. Só que, durante a vida, eu me entrego a depressões, a desânimo, a falta de fé, a negativismo, ao álcool, à droga, e eu vou gastando esse fluido vital. Quando eu suicido, e eu corto a minha vida neste mundo, eu estou cortando o tempo que eu ia continuar encarnado. Seria o fluido vital que era para eu viver até 80 anos, eu cortei ele com 50 anos de idade. Então eu cortei 30 anos se era para eu viver 80 anos aqui na Terra. E aí, o que acontece com esses outros 30 anos que era para eu continuar vivendo e eu suicidei com 50? Porque tinha fluido vital para eu viver mais 30 anos. Por isso que ele diz que na espiritualidade após a morte, a consciência culpada sofrerá por longo tempo os efeitos de sua conduta. Seria o suicida mais conhecido no mundo é Judas, que traiu Jesus e depois suicidou com uma corda no pescoço. No movimento espírita, nós conhecemos o suicídio da irmã
o suicida da irmã de Divaldo Franco, que ficou no plano espiritual durante mais de 30 anos, sofrendo o suicídio que ela cometeu tomando veneno em certa noite em que ela descobriu que o marido estava traindo ela, e ela pensou naquilo, deixa pra lá, mas depois ela se perturbou com aquilo, se inquietou, foi até a casa da amante do marido, perguntou para ela se ela era amante, ela confirmou que era amante do marido dela, e ela bateu na mulher, bateu tanto na mulher, que a mulher teve que ir para o hospital, e todo mundo ficou sabendo que ela tinha batido na amante do marido porque estava traindo ela. E ela ficou com tanta vergonha do que ela fez, que ela resolveu desistir da vida e tomou veneno. E Divaldo Franco fala que até a mãe dele desencarnar, a irmã dele ainda estava sofrendo no plano espiritual a consequência do suicídio que ela cometeu, se envenenando ainda no início da sua juventude, vamos dizer aí. E Martins Peralva nos diz aqui: classificamos para melhor compreensão do tema os habituais tipos de suicídios, assim compreendidos como destruição violenta do corpo, onde você dá um tiro, toma um veneno, enforca, pula de uma ponte, de um viaduto, de uma montanha, excessos de álcool, orgias, alimentos, etc., e menosprezo ao vaso físico. Vemos assim que não é suicida apenas aquele que elimina a própria vida com uma arma ou que se atira à frente das rodas de uma viatura qualquer. Sê-lo-á também suicida aquele que cometer excessos que resultem na antecipação da morte. Aquele que, menosprezando o aparelhamento fisiológico, seria colocando um corpo em excessos de atividades desnecessárias ou falta de atividade, lhe esgotar o tônus vital, que é o fluido vital, que lhe assegura uma existência normal, adrede preparada para que o seu espírito, habitando no templo e do corpo, realizasse o seu aprendizado e cumprisse as suas tarefas redentoras. Então o suicídio também é, conforme ele coloca, além da destruição violenta do corpo, os excessos de álcool, de orgias, de alimentos, de drogas, está se suicidando. Nós fizemos uma palestra há uns 2 meses atrás, onde nós vamos ver a história do espírito Belarmindo Bicas, onde ele conta que ele foi espírita do ano 1936 até o ano 1956. E durante esse período de 20 anos, ele adquiriu conhecimento do espiritismo, praticou a caridade e fez o bem. Ele conta que ele desencarnou 22 anos antes do programado para ele desencarnar. Era para ele desencarnar com 80 anos de idade. E ele desencarnou com 58 anos de idade. Esses 22 anos de idade foram suprimidos porque ele carregava muita mágoa, muito rancor, muito ressentimento. E ele chegou no plano espiritual como suicida indireto ou suicida inconsciente. E acabou sofrendo no umbral, que é a região de sofrimento do plano espiritual, que seria reconhecida como purgatório, para as outras religiões, sofrendo anos a fio o mau uso das suas emoções, conforme diz o menosprezo do vaso físico, a destruição violenta do corpo, Todos os suicidas deste ou daquele tipo responderão pelo seu gesto segundo as circunstâncias que o motivaram. Não nos compete a análise das circunstâncias que possam agravar ou atenuar a falta. Não vamos ficar avaliando, fulano suicidou com veneno, fulano se jogou na frente de um trem, pulou do portão do inferno em Chapada dos Guimarães, como será que ele está no plano espiritual conforme foi o suicídio? Isso não é importante entender. O importante é entender que a vida não acaba com a morte, que nós fomos criados por Deus e Ele nos deu a bênção da encarnação para que a gente passasse por essa vida, por provas, expiações, aprendizado, desafios, sendo educado para sairmos daqui melhores. E muitas vezes, quando as provas estão muito pesadas, a carga está muito pesada dos problemas e das dificuldades, não justifica a gente desistir da vida. Então, todavia, acreditamos em tese que sofrerão flagelações íntimas equivalentes à responsabilidade de cada caso.
A gente traz também um outro suicídio que Divaldo Franco relata nas suas palestras e também em livros, que certa vez, na década de 1950, acreditamos nós, ele leu no jornal, já sendo espírita, que um senhor havia suicidado se jogando na frente do trem em Salvador, porque ele foi mandado embora do trabalho e ele, não suportando a situação de desempregado, porque não tinha dinheiro para sustentar a família, a esposa e os filhos, desistiu da vida. E Divaldo Franco passou a orar por este homem. Ele conta que ele orou por ele durante mais ou menos 20 anos. E esse espírito apareceu para ele certa noite, dizendo para ele o quanto as orações dele o ajudaram. Porque ele repetia segundo a segundo, na mente dele, ele se via se jogando na frente do trem, segundo a segundo, repetindo aquela cena, como uma forma de tortura, mostrando para ele que ele cometeu um erro, que ele não deveria ter suicidado. Por isso que acreditamos em tese que sofrerão flagelações íntimas equivalentes à responsabilidade de cada caso. Muitos motivos determinam suicídios, consoante se observa da leitura das reportagens especializadas. Uns sérios e dolorosos e outros destituídos de qualquer seriedade. Vejamos alguns dos motivos que as pessoas se suicidam: falta de fé, esgotamento nervoso, orgulho ferido, desgostos íntimos, tédio, loucura, espírito de sacrifício. Acreditamos que em qualquer dos casos acima que nós citamos, quando a alma se recupera no plano espiritual, arrepende-se de ter desertado da vida física pela noção de que Deus lhe teria dado a necessária desistência. O desespero é inimigo do bom senso. Passada a tempestade, vem a bonança. Seria: tudo passa. Tudo passa. Só que o problema, quando nós estamos nele, parece que ele não vai passar. Ele parece ser maior do que nós. Aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Espírito Lacordaire, nessa mensagem Bem e Mal Sofrer, ele diz assim: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. Querendo dizer que nós temos que nos colocar acima dos problemas, não mergulhar nos problemas. Quando nós mergulhamos nos problemas, os problemas eles parecem ser maior do que são. E aí nós olhamos e parece que nós não temos força e nem coragem para resolver aquilo. Nós não vamos suportar viver. Por isso o desespero é inimigo do bom senso. E também, passada a tempestade, vem a bonança. Nessa proposta do Espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, dizendo que quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, ele diz: e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: eu fui mais forte. Que seria? Conseguiu superar o problema, se colocando acima dele. É mais ou menos como o exemplo da água. A água que nasce na fonte, ela segue para desaguar no mar, mas ela vai passando por vários rios, lagos e tantos obstáculos que ela encontra, de árvores, pedras, troncos ou obstáculos que o homem constrói. E o que a água faz? Ela espera. Ela espera. Ela espera aumentar de volume para que ela consiga sobrepor o problema e continuar a sua jornada. É assim que nós devemos fazer. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco que eu fui mais forte. Consegui vencer. Saí melhor do que quando eu entrei naquela prova, naquela expiação, naquele problema, naquela dificuldade. Muitos motivos determinam suicídios, consoante se observa a leitura, né? Conforme a gente falou, que a falta de fé, esgotamento nervoso, orgulho ferido, desgostos íntimos, tédio, loucura e espírito de sacrifício. Segundo as descrições dos espíritos, né, e os ensinamentos doutrinários, são as seguintes as consequências geradas dos suicídios. As consequências gerais dos suicídios. Visão pela própria alma do corpo em decomposição. Seria: o espírito vê o seu corpo se decompondo e sofrendo com aquilo, as bactérias, os micróbios comendo ele. Flagelações nos planos inferiores, porque o suicida ele vai para uma região de dor e sofrimento no plano espiritual, que André Luiz nos deu o nome de umbral no livro Nosso Lar,
que passou a ser conhecido, né, por todo o movimento espírita, frustrações de tentativas para a reencarnação, reencarnações dolorosas com agravamento das provas. No livro Entre a Terra e o Céu de André Luiz, temos o caso de Júlio, 2 tentativas de suicídio em vidas passadas equivaleram a 2 tentativas de reencarnações frustradas. Seria quando o espírito suicida, antecipando a sua desencarnação, como é que ficam aqueles 30 anos que era para ele ter continuado vivendo no mundo? Ele vai sofrer no plano espiritual devido ao suicídio. Quando ele tiver uma próxima encarnação, ele acaba reencarnando geralmente com alguma deficiência que ele criou no corpo físico. Se ele deu um tiro no coração, vem com problema de coração. Se ele deu um tiro na mente, ele vem com algum tipo de perturbação. Se ele tomou veneno, vem com problemas de ordem que vai gerar aí um câncer, algum problema de dificuldade na ordem desses canais do organismo físico. E assim, tantos outros, né? E ele acaba reencarnando com um pouco dessas deficiências e vivendo não 80 anos, às vezes vivendo 10, 15, 20, 30 anos, que é o tempo que faltou na encarnação passada. Nossa alma ante as lutas, né? O Evangelho, mais uma vez, somos compelidos a lembrar a todos que o Evangelho é um refúgio e defesa para a nossa alma, ante as lutas, problemas e aflições que o mundo oferece. Depois que o sentimento evangélico penetra na alma humana, levando-lhe fé e humildade, discernimento e valor, dificilmente a criatura recorre ao extremo gesto que é o suicídio, né? Que a gente precisa realmente preencher a nossa alma com fé, com humildade, discernimento e valor da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus, né? Ele falou. Jesus permanece, portanto, como se o mundo contemporâneo fosse o mesmo cenário poético da Galileia, quando as suas palavras entravam coração adentro, incutindo coragem, esperança e bom ânimo. Quantas frases Jesus disse e que nós não entendemos e não compreendemos ainda. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que seria Deus, que crê em Deus, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. E aí nós temos essa bênção de Jesus, que nos proporciona um caminho para a gente superar as dificuldades e vencer os desafios. No livro Depois da Morte, do espírito não é espírito, né, de Leon Denis, que fez parte da codificação do espiritismo, que foi ele mesmo que escreveu, tem lá a mensagem de títulos Os Espíritos Inferiores. Ele coloca nos dizendo: a situação do espírito depois da morte é resultante das aspirações e alegrias e gostos que ele desenvolveu em si. Aquele que concentrou todas as suas alegrias, toda a sua aventura nas coisas deste mundo, nos bens terrestres, sofre cruelmente desde que disso se vê privado. Cada paixão tem em si a sua punição. O espírito que não soube libertar-se dos apetites grosseiros e dos desejos brutais, torna-se destes, né, dos desejos brutais e apetites grosseiros, um joguete, um escravo. Seu suplício é estar atormentado por eles sem os poder saciar. A situação dos suicidas tem analogia com a dos criminosos. Muitas vezes é ainda pior. O suicídio é uma covardia, um crime cujas consequências são terríveis. Segundo a expressão de um espírito, o suicida não foge ao sofrimento senão para encontrar a tortura. Seria aquele que suicida sofre mais ainda do que estava sofrendo enquanto encarnado. O suicídio, né? Cada um de vós tem deveres, uma missão a cumprir na terra, provas a suportar para o nosso próprio bem e elevação. Procurar subtrair-lhes, libertar-se, né, dos males terrestres antes do tempo marcado é violar a lei natural. E cada atentado contra essa lei, para o culpado, uma violenta reação. Que seria aquilo que nós dissemos, né, que o bem maior que Deus nos deu é a vida. E quando nós tentamos matar o corpo, não matamos o espírito e continuamos vivos do outro lado, estamos indo contra este bem maior da lei divina, né? O suicídio não põe termo aos sofrimentos físicos e nem morais.
Longe de abreviar a sua prova, o suicídio ele a prolonga indefinidamente. Seu mal-estar, sua perturbação persiste por muito tempo depois da destruição do invólucro carnal, do corpo carnal. Terá de suportá-las em piores condições e refazer passo a passo o caminho semeado de obstáculos, e para isso sofrerá uma encarnação mais penosa ainda que aquela a qual pretendeu fugir, que é aquilo que nós falamos. Se eu cometo suicídio nessa encarnação, eu vou sofrer mais ainda no plano espiritual, porque a vida continua, a vida não cessa com a morte, e quando eu tiver a oportunidade de uma nova encarnação, eu virei num corpo limitado ou com algum defeito. O meu sofrimento vai ser maior na próxima encarnação do que nessa. Por isso que o Espírito Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo diz, que a prece é um apoio para a alma, contudo não basta, é preciso tenha por base uma fé na bondade de Deus, que o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem, que poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas vão conduzi-los ao reino de Deus. Nós fomos criados para a felicidade, para sermos felizes, estamos mergulhados no amor de Deus. Se a gente desiste da vida, nós estamos desistindo das provas, das expiações, dos problemas, dos desafios. Estamos transferindo para outras encarnações, onde a nossa condição vai estar mais limitada, como Leon Denis e Martins Peralva nos colocaram aqui. Muitos, buscando um derivativo a seus males, derivativo, lançam-se aos encarnados de tendências semelhantes e os impelem ao crime. Outros, devorados pelo fogo inatingível dos remorsos, procuram se entregar um refúgio que não podem encontrar. Para o nosso entendimento, Leon Denis continua dizendo agora no livro No Invisível, ele nos diz: suicidas nos descreviam suas angústias, experimentavam desde longo tempo a sensação do gênero de morte que haviam escolhido. Seria, se eu dou um tiro na minha cabeça, eu vou sentir o efeito de um tiro na cabeça durante anos no plano espiritual. Como nós falamos do suicida que Divaldo Franco nos traz a história, que ele passou a orar por ele, porque se jogou na frente de um trem em Salvador e seu corpo foi estraçalhado, e ele relata que ele sentia o corpo ser estraçalhado segundo a segundo como um tormento, que ele passou a sentir alívio quando ele começou a ouvir as preces que Divaldo Franco fazia para ele, e ele conseguia não repetir aquilo segundo a segundo, ele sentia um alívio, aí ele voltava, sentia um alívio e voltava de novo a sentir aquilo. Nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Desistir da vida não é o caminho, porque se somos cristãos, se somos espíritas, Deus é o caminho, conforme ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é Deus, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Se alguém tem sede, vem a mim para beber a água da vida. E nós estamos buscando Jesus para nos dar forças, coragem, porque ele não vai resolver os problemas para nós, nem os anjos guardiões. Nós temos que orar pedindo para que nos dê força, nos dê coragem. E Leon Denis, ele segue dizendo, que haviam, um desses depoimentos de suicidas no livro que nos descrevem, no livro Céu e Inferno, o quarto livro da codificação da doutrina espírita. Ele diz que um deles ouvia a detonação contínua de um tiro de pistola, outro sentia os horrores da asfixia, todos se achavam acabrunhados por um profundo abatimento. Tarde compreendiam que a prova que tinham julgado evitar era a reparação devida, o resgate do passado, e que seria preciso afrontá-la novamente em condições mais duras pela reencarnação em outro corpo. Várias histórias de suicidas no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 5, vêm nos trazer os relatos desses espíritos, mostrando quais são as consequências dos suicidas, conforme o suicídio que ele promoveu, conforme ele desencarnou, o reflexo disso no plano espiritual. Vários depoimentos de espíritos no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 5,
né, depoimentos de suicidas mostrando que a vida continua e que não vale a pena destruir o corpo porque o espírito não se destrói. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os seus dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Nessa proposta que Leon Denis traz para a gente, nós voltamos a repetir a palavra do benfeitor Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. Quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, da angústia, do desânimo, dizei de vós para convosco, eu fui mais forte. Por isso que ele diz, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se de paciência, só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. É a vida humana. E o que é a vida humana com relação à eternidade? Senão bem menos que um dia. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Se a pessoa não acredita que a vida continua, ela vai acreditar que com a morte acabou. E ela vai entender que se ela destruir o seu corpo, vai acabar os seus problemas. Mas nós sabemos que a vida continua. Por isso que dentro dessa proposta, o que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia, mas para aquele que não crê na eternidade, julga que com a vida tudo se acaba, ele entende que vai acabar a vida na morte. Ele vai perceber que a morte não destruiu a sua vida, ele continua vivo, sentindo as mesmas coisas. Por isso que é importante espalharmos palavras, mensagens de esperança, de confiança. Não há necessidade que você abandone a sua religião para estudar o Espiritismo. Leia as obras espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, tantas obras que vêm nos trazer consolos, que Chico Xavier psicografou, Divaldo Franco psicografou. Leia! Não há necessidade de que você mude a sua religião católica, protestante, evangélica, esotérica ou qualquer outra coisa. É importante que você leia e procure entender o sentido da vida. Lá no livro O Céu e o Inferno, nós vamos ver, meus irmãos, no primeiro capítulo, que está escrito lá: vivemos, pensamos e operamos, mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativa, para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido e o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, primeiro capítulo, está lá: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E morremos, não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser tal alternativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É a tese essa que se nos impõe. É importante estudar. Se você acredita
nesse conhecimento e que você pode continuar vivendo. Continue com a sua religião, mas entender que a vida não acaba após a morte. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas materialistas, dizendo que a vida acaba com a morte, assumem tremenda responsabilidade. Só que com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral que nós adquirimos pela fé, pelo conhecimento que o Espiritismo nos proporciona, né? Entre os suicidas, o Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a sua vida. São os relatos no capítulo 2, na parte 2, no capítulo 5, que são os relatos dos suicidas que vieram na reunião espírita, na reunião mediúnica da Sociedade Espírita de Paris, dar os seus depoimentos de como eles chegaram no plano espiritual, conforme os tipos de suicídios deles, né? Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja, né, ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sábio ele, será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de um suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses, né? Então percebe que suicidando-se, outra coisa que vai lhe acontecer, não vai reencontrar as suas almas queridas, seus avós, seus pais, seu esposo, sua esposa, seus irmãos, aquelas almas que nós convivemos durante o mundo e que já morreram de forma natural. Nós acabamos não tendo a oportunidade de reencontrá-los. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, capítulo 28, tem lá o item 69, coletânea de preces espíritas, preces por um suicida, né? Onde nós podemos orar para aqueles que suicidaram. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão, antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores, né? E Joana de Ângeles, ela vem, para nós encerrarmos a nossa fala, no livro Alerta, a gênese de suicidas, querendo dizer, que tipo de outros suicídios existem? Conforme Martins Peralva nos disse, que no suicida não é só aquele que dá um tiro na cabeça, que pula de uma ponte, de um viaduto, que se joga na frente de um trem, de um caminhão, que toma veneno, que se enforca. A tristeza que agasalhas, levando-te à mortificação interior de que não te consegues libertar, é fator destrutivo nos alicerces da tua personalidade. A mágoa que conservas, como ácido que te corrói os tecidos do sentimento, constitui morbo que em breve terminará por vencer as tuas resistências. A rebeldia sistemática a que te agriolas transformará as tuas aspirações duramente acalentadas em resíduos de infelicidade e tormento infindável. Defrontas os problemas que se manifestam no teu dia a dia entre a irritação e o desespero, estabelecendo matrizes de aflições que te conduzirão ao autoaniquilamento. Suicida não é somente aquele que, acionado pelo desconcerto da emotividade, se arroja no despenhadeiro da autodestruição física.
Esta melancolia que te busca os painéis da mente, tecendo as malhas da depressão, é sinal de alarme que não podes desconsiderar. Essa aflição que se agiganta, dominando-te o equipamento nervoso, convida-te a uma mudança de atitude que não deves postergar. Isso que te consome, desaparecendo e ressurgindo em roupagens de configuração nova, é desafio que deves enfrentar com estoicismo para saíres da desarmonia. 1000 pequenas injunções contra a tua saúde emocional e mental que deves rechaçar antes que sejas colhido pelo infortúnio da desencarnação injustificável e precipitada. Sejam quais forem os fatores afligentes ou depressivos que te cheguem, evitando-te ao cultivo do pessimismo ou da irritabilidade, não devem encontrar guarida nos teus painéis mentais. Dor e saudade aferem a força do valor moral de cada um de nós. Enfermidade e desencarnação constituem fenômeno natural no processo biológico em que te encontras situado. Problemas e dificuldades representam prova com que crescemos na direção da vida. Desse modo, realiza a asepsia mental pela preservação do otimismo e da irrestrita confiança em Deus. Quando a vida te parecer sem objetivo e estiveres a ponto de cair, renova os teus conceitos e ora, buscando a divina inspiração, aurindo então a força que te propiciará sair do ocaso emocional e transformará os teus problemas em ação de benemerência para os teus irmãos, descobrindo por fim que a linguagem universal do bem é a terapia preventiva e curadora para o suicídio e a loucura. Então seria, meus irmãos, continuar vivendo, trabalhar, ocupar a nossa mente com trabalho voluntário, trabalho do bem ou trabalho profissional, que é o que vai nos ajudar a sair dessa situação. O benfeitor Lacordaire, que está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ele encerra a mensagem dizendo assim: bem-aventurados os aflitos, então pode traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Bem-aventurados somos nós que estamos sendo experimentados. Bem-aventurados somos nós que estamos sendo experimentados na fé, na firmeza, na perseverança e na submissão à vontade de Deus, aceitando a vontade de Deus, entendendo que Deus está promovendo a sua bondade na nossa vida, mesmo quando os problemas, as dificuldades surgirem. Desistir dos problemas, desistir da vida, não é atitude de um espírito que está aprendendo a viver, que segue o Cristo, que está aprendendo as leis divinas, que está entendendo que viver é a continuidade mesmo depois da morte. O suicídio não apaga a falta, ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a coragem de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Resposta da questão 948. Acautela-te nas atitudes e comportamentos sadios, preservando a dádiva do corpo com a vida, que a vida te honra, no processo inevitável da evolução. Ora e medita, anulando as constrições negativas que sejas objeto. Ama e serve indistintamente, arrebentando as algemas morais e emocionais que te desejem reter os teus movimentos nobres. E em qualquer situação, segue Jesus, sustentado na fé imortalista, guardando a certeza de que tudo quanto te aconteça ocorre sempre para o teu bem, se te souberes conduzir na difícil circunstância. Que Jesus nos abençoe, que nesta noite possamos nos banhar de esperança, de otimismo, de confiança. Se as provas e expiações estão difíceis, conforme Joana de Ângeles nos diz, conforme ela nos convida para a nossa reflexão aqui, para que a gente entenda, quando a vida te parecer sem objetivo e estiveres a ponto de cair, renova os teus conceitos e ora, buscando a divina inspiração, aurindo então a força que te proporcionará
propiciará também sair do ocaso emocional e transformará os teus problemas em ação de benevolência para os teus irmãos. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos ampare. Que não nos falte a força, a coragem e o otimismo para continuar vivendo, independente das condições que a vida nos convida. Convidamos a todos a fechar os nossos olhos mais uma vez, agradecidos a Deus pela vida, pelo corpo perfeito, pela inteligência, pela família que nos acolheu nesta encarnação, pelos nossos pais. Agradecemos pelo trabalho que nos dá o pão de cada dia. Agradecemos pela beleza do Evangelho que nos trouxe Jesus, pela beleza do Espiritismo que tem tanto nos consolado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazer o bem, de praticar a caridade, de levar a esperança, a confiança, de sermos as Tuas mãos aqui na terra. Obrigado, Senhor, pelas provas e expiações e os problemas que têm nos ocorrido nesta encarnação, testando a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a sermos corajosos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos otimistas, a praticar a piedade, a solidariedade, a benevolência, a fraternidade. Envolva os nossos dias, os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que estejam concernentes aos Teus ensinos que nos trouxe. Envolva o nosso lar, protegendo aqueles que amamos, aqueles que nos amam, aqueles que estamos aprendendo a amar e aqueles que estão aprendendo a nos amar como somos. Envolva os nossos familiares, os nossos amigos, os companheiros que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos prostíbulos, vivendo embaixo de ponte, de viaduto, pelas ruas, os que se drogam, se alcoolizam, os que levantam a mão para matar, para bater, para ferir, para roubar. Envolva aqueles que dizem ter perdido a fé, a esperança e a confiança, mas envolva, Jesus, os trabalhadores da Tua seara que estão nos dois planos da vida, espalhando a esperança, a confiança, sendo homens e mulheres de bem, onde o Senhor nos colocou. Ampare e nos ajude, pedimos aos benfeitores que nos acompanham, aos benfeitores da Casa Espírita André Luiz, que fluidifique as águas colocadas sob o nosso lado, nas garrafas, jarras e corpos, para que sejam colocados os fluidos necessários para o nosso refazimento físico e espiritual. Muito obrigado, Jesus, que nos abençoe hoje e sempre, que possamos ter uma ótima semana, meus irmãos. Muita paz a todos, obrigado a todos pela presença, que Jesus continue nos abençoando e possamos continuar a nossa jornada. A palestra vai ficar gravada, para que vocês possam compartilhar nas suas páginas, pelo WhatsApp, no Facebook, para que outras pessoas também possam assistir e ouvir as nossas reflexões quando estamos aqui todas as segundas-feiras pela página da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Um abraço a todos e um abraço especial ao nosso querido amigo Vinícius Belo, que hoje completa mais um ano de existência nessa encarnação. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos juntos. Que Jesus nos ampare.